Olá, dando continuidade aos nossos estudos de oclusão, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre distúrbios oclusais. Bem, os distúrbios oclusais, eles estão relacionados aos traumas que podem acontecer relacionados à posição incorreta ou indesejada dos dentes, né? Por quê? Quando o paciente, e é muito comum, faz a máxima intercuspidação, ele morde todos os dentes, ele morde, né? É muito comum não haver uma coincidência com a relação cêntrica do paciente. E a relação cêntrica, como nós já estudamos, é aquela posição de maior conforto para o paciente, né? Onde nós temos uma posição estável, reproduzível e que é uma posição desejada. Então, é comum nós não termos essa coincidência. Olha, aqui nesse gráfico a gente consegue mostrar isso bem, né? Quando o paciente ele apresenta aí a máxima intercuspidação no, na figura superior, e aí a gente fez a marcação na máxima intercuspidação, e quando esse paciente então é desprogramado, utilizando o giro de Lúcia, leva ele em relação cêntrica, manipula ele e vai fechando os dentes, olha só, não há uma coincidência, há uma discrepância. E essa discrepância aí pode, então, ser um motivo de um distúrbio oclusal. Um distúrbio oclusal. E quando nós temos esse distúrbio oclusal, essas forças precisam ser dissipadas, elas precisam ser absorvidas, e geralmente são absorvidas por algum dos tecidos ou algum dos componentes do sistema estomatognático do paciente, né? Mas aí, quais que são esses componentes? Vamos fazer uma pequena revisão aqui. Olha, os componentes do sistema estomatognático é a oclusão dentária. Então, a forma dos dentes e a posição dos dentes, né? A anatomia dental e a posição como esses dentes estão colocados nos arcos dentários desse paciente. Além disso, nós temos também as bases ósseas do crânio desse paciente. Como é o formato da mandíbula, da maxila desse paciente? É uma maxila atrésica? É uma mandíbula que apresenta um prognatismo? Estão cruzadas as mordidas? Né? Qual a posição delas? Qual a conformação delas? Como está a situação periodontal desse paciente? Ele tem uma boa saúde periodontal? Não, ele apresenta algum processo inflamatório? Ele apresenta bolsas? Né? Então, assim, como estão esse periodonto? O sistema neurológico desse paciente, não só o sistema nervoso periférico que está relacionado à sensibilidade dentária, mas o sistema nervoso do paciente como um todo, se ele está em equilíbrio, se não está em equilíbrio, a musculatura desse paciente e os ligamentos periodontais, é uma musculatura mais forte, menos forte, está hipertrofiada, não está hipertrofiada, já houve um sedimento dos ligamentos, né? Como que está funcionando aí a articulação temporomandibular desse paciente e como está, e também como componente a vascularização do sistema estomatognático. Estes componentes do sistema estomatognático é que vão dar as funções. E é nas funções que nós podemos sofrer as alterações. Então, olha só, logo na infância do paciente, a sucção, o surgimento dos dentes, nós temos aí a mastigação e a deglutição de alimentos, e então também relacionado a tudo isso, podemos ter a respiração, nos quadros de pacientes que apresentam algum distúrbio do aparelho respiratório e pode se transformar num respirador bucal, e aí o sistema estomatognático vai estar relacionado à respiração também, não é? Então, pensando nisso, pensando assim em se há um distúrbio de função, significa assim que alguma estrutura pode ser prejudicada nos distúrbios oclusais, né? Alguma estrutura pode ser prejudicada.
E essas estruturas podem ser através da atrição dos dentes acentuado, né? O paciente tem um desgaste acentuado dos dentes. Ele pode apresentar dor, mialgias, dores musculares, pode apresentar estalidos articulares em decorrente da má posição dentária. Por quê? Porque as forças foram mal dissipadas. Foram mal dissipadas. Pode apresentar agravamento do problema periodontal, se ele já tiver, né? E ele pode apresentar também retração gengival em decorrência de forças oclusais excessivas. Então, quais são as formas de distúrbios oclusais? Nós poderíamos citar pelo menos 5 aqui. Né? O próprio trauma oclusal, então, assim, a força excessiva sobre o dente causar um trauma oclusal que pode causar consequências para o elemento dentário que está envolvido nesse trauma, o contato oclusal prematuro, interferências oclusais, ausência de estabilidade oclusal de guia anterior, o paciente não apresenta a guia anterior, né? E com isso, consequentemente, ele vai apresentar uma excessiva força nos dentes posteriores ou alteração da dimensão vertical em decorrência de abrasões excessivas. Essas são as formas de distúrbios. Vamos ver então primeiro o trauma oclusal. O trauma oclusal, ele pode ser classificado em trauma oclusal primário ou trauma oclusal secundário. O trauma oclusal primário, ele está relacionado à força excessiva num determinado elemento dentário em dente que não apresenta processo inflamatório ou problema periodontal, né? E aí, consequentemente, ele não vai apresentar um grande distúrbio por conta desse trauma oclusal primário. Então, é um trauma oclusal que surge em um dente que está bem periodontalmente. O tratamento de uma situação como essa, ela é relativamente simples. Por quê? Basta remover, porque o que acontece é que pode haver uma mobilidade dentária por conta desse trauma oclusal, né? O dente fica meio mole. Mas ele é facilmente revertido, ou dor, né? Mas ele é facilmente revertido tirando a causa, porque o dente não apresenta o problema periodontal. É um dente que você vai observar que não vai ter acúmulo de placa ali, o paciente tem boa higienização, você vai mensurar, a bolsa vai estar normal, mas o paciente apresenta mobilidade e dor. E aí, ou um ou outro. Aí você vai pesquisar a causa. Papel carbono, que é o tratamento, né? Leva o paciente em RC ou em habitual mesmo e verifica esse excessiva força nesse dente e faz um desgaste e retira esse trauma oclusal primário. Isso é suficiente, às vezes, para tratar uma situação como essa. Aqui nós temos a representação dele nesse esquema na figura A, né? Olha só, eu tenho trauma e tenho um periodonto saudável. No caso do trauma oclusal secundário, aí não, aí eu já tenho uma doença periodontal instalada, né? Com a desorganização do tecido periodontal, e aí essa trauma oclusal pode vir a agravar o problema do paciente, né? Pode vir a agravar o problema do paciente. Então, nós temos os traumas oclusais dessa forma. O contato oclusal, ele é necessário. Nós precisamos ter o contato oclusal, né? E ele pode se apresentar de várias formas. Ele pode se apresentar como um contato oclusal cêntrico, um contato oclusal prematuro ou um contato oclusal prematuro deflectivo, perdão, deflectivo. Esses contatos oclusais eles vão ser da seguinte forma: o contato oclusal cêntrico,
que é o contato desejado, é quando nós podemos observar aí, por exemplo, na figura A, o contato entre essas duas restaurações, não é? Cúspide em fundo de fossa, não é? E com os dentes estável, com a força sendo aplicada no longo eixo dos dentes posteriores. Olha aí no premolar, mostrando aí cúspide em fundo de fossa e o peso da força sendo aplicada no longo eixo do dente. Essa é uma força oclusal que a gente deseja, que a gente quer. Ela não pode ser excessiva, né? Ou seja, essa restauração não pode ter ficado alta e o outro dente lá também, o dente sem restauração, não pode estar apresentando um contato prematuro, às vezes até por falta de oclusão de outros dentes que foram tratados, ficaram em suboclusão. Então, quando a gente vai pensar a oclusão, a gente tem que pensar de uma forma geral. Às vezes eu faço um tratamento restaurador em todos os molares e faço uma restauração mais baixa. Aí, um dente que não tem restauração nenhuma, pré-molar, vai receber uma força oclusal excessiva, excêntrica. Também pode ser um contato oclusal prematuro. Aí, o oclusal excêntrica, ele não tem problema. O contato oclusal prematuro é que tem problema. É aquele contato que ocorre antes do contato dos outros dentes posteriores. Então, esse contato ele é indesejado, não é? E ele pode sim causar sérios problemas, como fratura dentária, né? Mobilidade dentária, agravamento de doença periodontal que já é existente, entre outros. E o contato oclusal prematuro deflectivo, esse contato, aí ele pode ser, quando ele ocorre e causa uma movimentação da mandíbula, né? Então, essa movimentação pode ser para anterior, pode ser para a linha média ou pode ser contrária à linha média. Deslize da mandíbula em direção anterior. Ela vai acontecer entre o dente superior e inferior da seguinte forma: a estrutura oclusal mesial do dente superior, aresta longitudinal, vertente triturante ou crista marginal, com estruturas oclusais distais do dente inferior. Então, aqui nessa figura a gente pode ver, olha, estrutura mesial do dente superior com a distal do dente inferior. Esse tipo de contato prematuro, então nós estamos falando de contato prematuro, quando os dentes estão ocluídos, vai causar uma desarmonia muscular na projeção dos côndilos para anterior, né? Então, quando eles fazem isso, digamos que o contato prematuro seja do lado direito, né? Então há esse contato prematuro. Aí ele joga o côndilo superior desse lado primeiro para frente. Ele é lançado primeiro para frente do que esse. Aí o que acontece aqui na guia anterior? Que deve acontecer harmonicamente nos dentes anteriores. Ela vai sofrer uma projeção para um dos lados, ou para a direita ou para a esquerda. Então ela causa uma desarmonia na guia anterior dos dentes. Com isso, vai causar uma sobrecarga muscular de um dos lados e também pode causar um excesso de carga mastigatória em um dos dentes anteriores, podendo gerar diastema, projeção dos dentes, né, protrusão dos dentes anteriores, os dentes ficarem mais protrusos, mais para fora, né, mobilidade dentária, fratura. Então essas são algumas das consequências, né? Deslize mandibular em direção linha média. Então, assim, quando você tem um contato prematuro que gera um deslize da mandíbula em direção à linha média, é quando nos dentes superiores o contato oclusal defletivo
ocorre entre a vertente lisa de uma cúspide funcional, palatino superior e vestibular inferior, com uma vertente triturante de uma cúspide funcional. Então, peraí. Primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui: quem são as cúspides triturantes e quem são as cúspides. Quais são as vertentes triturantes e as vertentes lisas? As vertentes triturantes são aquelas que participam do contato oclusal, elas participam da mastigação mais diretamente. Então, são aquelas vertentes internas da oclusão. As vertentes lisas, geralmente, elas estão localizadas para o lado de fora, ou para o vestibular do dente, ou para a lingual. Vai depender se é superior ou inferior, né? E as cúspides triturantes são aquelas que ocluem em fundo de fossa, né? Nos dentes inferiores são as cúspides vestibulares e nos dentes superiores são as cúspides palatinas, tá certo? Então, assim, só relembrando, né, lá da anatomia dental. Então, como que é esse contato para a linha média? É um contato oclusal que ocorre entre as vertentes lisas de uma cúspide funcional superior com uma vertente triturante de uma cúspide não funcional inferior. Aí ela gera um deslize para a linha média. Olha só, então, uma vertente lisa da cúspide não triturante superior com uma vertente triturante da cúspide de não contenção cêntrica do inferior. Esse tipo de contato gera o desvio da mandíbula para a mesial. É claro que isso vai causar uma hiperfunção do lado de trabalho dos músculos, né, e um deslocamento e, consequentemente, com forças laterais. Então, olha só, pode comprometer a harmonia da guia canina. Por quê? Porque quando você faz guia canina, você desliza os dentes para direita ou para esquerda, né? E como há um contato deflexivo nas cúspides dos dentes posteriores, ela vai projetar essa mandíbula para mesial, provocando uma sobrecarga na guia canina do lado de balanceio, né? Essa é a mais comum. Quando você tem ela contrária à linha média, você vai causar essa força excessiva, mas para o lado de trabalho. Acontece sempre que há contato oclusal deflectivo entre as vertentes triturantes das cúspides funcionais, palatino superior e vestibular inferior, gerando a esse movimento contrário aí à linha média. E as consequências, a mesma coisa do para a linha a favor da linha média. Excesso de função muscular do lado afetado e, consequentemente, também uma sobrecarga na guia canina. Interferência oclusal. Interferência oclusal já é diferente do contato prematuro. O contato prematuro, ele é na máxima intercuspidação. A interferência oclusal, ele vai acontecer nos movimentos, no movimento de protrusão e de lateralidade, né? Então, quando eu tenho uma interferência no movimento de protrusão dos dentes posteriores, o que que acontece? Eu vou jogar a mandíbula para frente. Vai acontecer o que? A guia incisiva aqui na frente. Quando eu vou fazer esse movimento e tem um contato posterior, o que que acontece? Vai impedir que ocorra a guia anterior. Ou seja, a proteção dos dentes posteriores, que é a guia anterior, não vai acontecer. E vai haver uma sobrecarga de forças nos dentes posteriores. E todas aquelas consequências que nós já falamos aqui em relação à sobrecarga mastigatória. Quando é em lateralidade? Quando é em lateralidade, então, quando eu vou fazer movimento discursivo para a direita ou para a esquerda e eu tenho contato prematuro, eu tenho dois tipos de contatos prematuros. Um pode ser do lado de trabalho
ele é menos danoso. Ele é menos danoso para a articulação temporomandibular e para a musculatura, né? Então você vai fazer a movimentação para o lado do trabalho e tem um dente que toca antes. O dano é mais local, é mais para o dente. Mas quando o contato prematuro é do lado de balanceio, ou seja, você vai movimentar a sua mandíbula para o lado esquerdo, né? Quando você vai movimentar para o lado esquerdo, todos os dentes do lado de balanceio têm que desocluir, precisam desocluir. Se ocorre um contato prematuro, na verdade, uma interferência oclusal do lado de balanceio, essa interferência oclusal ela é extremamente danosa, porque além dela causar um prejuízo aos elementos dentários comprometidos, ela vai sobrecarregar a articulação temporomandibular e a musculatura extensivamente. Então, essa é um contato prematuro, uma interferência oclusal muito indesejável. Sempre é bom verificar se há contato, né, durante a excursão para o lado de trabalho do lado de balanceio, né? Então, o nosso passeio hoje sobre distúrbios oclusais era sobre essas características, né? Eu quero agradecer a todos e vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas de oclusão. Muito obrigado.